Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao 8º dia do grande propósito em orações, falando sobre o pai da mentira. Mas antes gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este propósito. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei exatamente o horário do clique, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, a sua confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Jesus, quando advertia alguns judeus que rejeitavam a verdade, disse-lhes que eles estavam agindo como filhos, imitando ao seu pai. Quem vive no engano da mentira age como o diabo, enganando e sendo enganado. Desse modo, Cristo deixou claro qual era a origem e a essência da mentira e do engano. O diabo, desde o princípio, afastou-se da verdade de Deus, cometendo toda sorte de males. Tornou-se contrário à verdade que é Cristo. João 14, versículo 6. Mente, afirmando ter autoridade sobre o mundo, mas faz somente aquilo que Deus lhe permite. Faz truques, mostrando-se como anjo de luz para enganar a quem não está firmado na verdade de Jesus. O pai da mentira é também o acusador dos filhos de Deus e tenciona constantemente arruinar os planos do Senhor. Ele veio para matar, roubar e destruir o máximo que puder, mas o seu fim já está determinado por Cristo. Esteja sempre atento, orando e vigiando, porque o maligno tem de induzir à prática do pecado e a um engano intencional. Vive constantemente em busca de quem possa tragar para si. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. E nesta noite, o projeto A Marca da Promessa traz para leitura e reflexão o livro do apóstolo João, capítulo 14, versículo 6. A palavra diz: Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e permitam que a palavra adentre em vossas vidas nesta noite. O que Jesus quis dizer com eu sou o caminho e a verdade e a vida? Essa fala de Cristo foi uma resposta a uma pergunta do apóstolo Tomé. Mas antes de vermos essa pergunta feita pelo apóstolo, é necessário que saibamos o contexto daquilo que Jesus está falando. Jesus está encorajando seus discípulos, pois no capítulo 13 de João, observamos que Jesus fala da sua morte, da sua traição futura e da queda de Pedro, que iria negar. Tudo isso deve ter deixado os discípulos perplexos, mas Jesus os conforta. A pergunta de Tomé foi: disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? João 14, versículo 5. A pergunta de Tomé mostra a angústia deles em perder Jesus. A fala de Cristo veio cheia de significado para os angustiados discípulos. Vamos analisá-la para extrair o máximo do que ele está ensinando a nós nesta noite. O caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Era natural que, com todas as falas de Cristo do que iria acontecer, sua morte, sofrimento e demais coisas, os discípulos se sentissem perdidos. Afinal, por um bom tempo Jesus os guiava, os ensinava como um mestre dedicado. Em breve, sem a presença física de Jesus, quem os guiaria? Quando Jesus diz, eu sou o caminho, está reforçando a ideia de que ele era o Messias que representava o acesso pleno a Deus. Após a morte de Cristo, o véu do santuário se rasgou, dando livre acesso a Deus. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Não existem outros caminhos. Preste atenção. Não existem outros caminhos, atalhos que o mundo lhe oferece. Eu sou a verdade. A verdade é algo que é incontestável, fiel, absoluto, que é fato, em que não há sombra de dúvida.
Quando Jesus diz que Ele é a verdade, está dizendo claramente que Ele não é uma verdade, como muitos por aí costumam pregar, dizendo que há muitas verdades e que cada um tem a sua verdade. Jesus é a verdade absoluta, pois é Deus. Ele é a verdade plena em que não há engano. Sendo Ele a verdade, podemos trilhar sem medo pelo caminho correto, o caminho que não há engano ou sombra de dúvida. Eu sou a vida. A vida é a bênção maior criada por Deus. Deus nos criou para a vida. Quando Jesus diz que Ele é a vida, está deixando claro que Ele é a fonte da vida. Ele mesmo iria mais tarde vencer a morte e ressuscitar cheio de vida. Jesus é a vida plena. Ele é quem nos deu a vida eterna com Deus, a vida eterna vivendo no caminho e na verdade. Somente através dele a vida é possível. Sem ele, não há vida. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, versículo 5. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por fim, Jesus finaliza sua resposta a Tomé, deixando claro que não há atalhos para chegarmos a Deus. Ele é o caminho verdadeiro que nos leva ao Pai, que nos leva à vida plena e eterna. Não existem santos, nem grandes homens, nem deuses, nem nada que os homens possam criar que possa levar alguém até Deus. Tomou para si esse papel único e deixa isso muito claro. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu irmão, minha irmã, olha, é importante que você preste atenção porque nós estamos vivendo um momento muito delicado dentro de uma sociedade que está corrompida. A Bíblia ensina que não há outro caminho para a salvação do que por meio de Jesus Cristo. O próprio Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Precisamos compreender que Ele é o caminho e Ele é o único caminho. Ele disse que as suas palavras são vida. Ele prometeu que aqueles que acreditam nele terão a vida eterna. Ele é a porta das ovelhas, o pão da vida e a ressurreição. Ninguém mais pode realmente reivindicar esses títulos. E ele adverte o destino daqueles que ensinam o falso evangelho em Mateus 7, versículos 21 a 23. Jesus é o único caminho para o céu por várias razões. Jesus foi escolhido por Deus para ser o nosso Salvador. Jesus é o único que veio do céu e voltou para lá. Ele é a única pessoa que viveu uma vida humana perfeita sem pecado. Ele é a propiação pelos nossos pecados. Ele veio para cumprir a lei e os profetas. Ele é o único homem que venceu a morte para sempre. Ele é o único homem a quem Deus exaltou ao lugar mais alto, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versículos 9 a 11. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 25. De fato, o testemunho unificado do Novo Testamento que ninguém pode conhecer Deus, o Pai, senão por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. Para entender por que isso é assim, temos que voltar para o início. Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Nestes primeiros versículos vemos a Trindade revelada no Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito de Deus se movia e façamos o homem à nossa imagem. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. O homem e a mulher foram colocados em um ambiente perfeito, com tudo o que necessitavam. Eles receberam apenas uma proibição, que não deviam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que não morressem. Gênesis 2, versículo 17. No entanto, eles comeram da árvore, e o resultado foi a queda. E o relacionamento entre Deus e o homem foi rompido. Gênesis capítulo 3.
No entanto, Deus prometeu restaurar tudo e deu a sua palavra que ele enviaria um Salvador, o Messias que iria libertar toda a criação da escravidão do pecado. Gênesis 3, versículo 15. Essa promessa que algum dia Messias viria ao mundo para libertar a humanidade é repetido em todo o Antigo Testamento. A palavra de Deus se tornou realidade e Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo. João capítulo 1, versículos 14 e 29. Eventualmente, Jesus acabou por morrer em nosso lugar para que pudéssemos desfrutar novamente uma relação ininterrupta com Deus. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, estabelecendo paz entre o mundo e Ele mesmo. 2 Coríntios 5, versículo 19. E Cristo não tinha nenhum pecado, mas Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados. Desta forma, nós podemos ser declarados justos diante de Deus por meio de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Se a humanidade poderia ter chegado a Deus de outra maneira, então Jesus não teria que morrer. Sua morte ilustra o fato de que não há outro caminho. Mas a história não termina na cruz com a morte de Jesus Cristo. Jesus voltou dos mortos, demonstrando que ele foi e é o único que ele afirmava ser. Romanos, capítulo número 1, versículo 4. O único Filho de Deus e a única maneira pela qual uma pessoa pode ter um relacionamento pessoal com Deus. A pregação dos apóstolos se enfoca na morte e ressurreição do Senhor Jesus. Pedro, falando ao Sinédrio, claramente proclamou Jesus como o único caminho para o céu. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Paulo, falando à sinagoga em Antioquia, declarou Jesus como Salvador. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que, mediante Jesus, lhe é proclamado o perdão dos pecados. Atos 13, versículo 38 e 39. João, escrevendo para a igreja em geral, especifica o nome de Cristo como base do nosso perdão. Filhinhos, eu lhe escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 12. Só Jesus pode perdoar o pecado. A vida eterna no céu só é possível através de Cristo. Jesus orou: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, versículo 3. Para receber o dom gratuito de Deus da salvação, temos de olhar para Jesus e somente Jesus. Devemos confiar na morte de Jesus Cristo na cruz como nosso pagamento pelo pecado e na sua ressurreição. Deus declara o homem justo por meio da fé que ele tem em Jesus Cristo. Romanos 3, versículo 22. Em um ponto no ministério de Jesus, muitos da multidão estavam deixando a sua presença e Jesus perguntou aos 12: vocês também querem ir embora? João 6, versículo 67. E Pedro respondeu: Senhor, para onde podemos ir? O Senhor é que tem a palavra que dão a vida eterna. Nós confiamos no Senhor e sabemos que é santo de Deus. João 6, versículos 68 e 69. Todos compartilham a fé de Pedro, que a vida eterna reside somente em Jesus Cristo. Jesus é exatamente quem ele diz que é. Ele é o bom pastor. Ele é o pão da vida. Ele é o caminho, a verdade e a própria vida. Então temos que entender que, para que tenhamos a vida eterna, devemos receber Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Há apenas um caminho para o céu, que é aceitando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você confessar com a sua boca o Senhor Jesus Cristo e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, versículo 9. E eu encerro este 8º dia com o seguinte pensamento: não quero excluir ninguém, mas quero ouvir a voz de Jesus. Ele me ensina que o caminho ao Pai é através dele. Temos que entender também que outras pessoas precisam conhecê-lo para achar o Pai também.
Devemos nos preocupar mais com as pessoas ao nosso redor que não conhecem seu Salvador, Redentor, Irmão e Senhor. Como podemos ler os Evangelhos sem pô-los em prática? A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém e graças a Deus. Santo Deus e Pai, dai-me uma paixão para Jesus e um coração que o conhece através de palavras, obras e interesse nos outros. No nome de Jesus, na sua palavra poderosa, eu oro e agradeço para todos sempre. Amém e graças a Deus.